vamos retomar aqui essa segunda aula, né? Agora vamos falar sobre como analisar o gráfico, né? Usando candles. Vamos ler o gráfico. Então, direção. Leia a direção da vela atual em relação à vela ou candle anterior. Então, se você tem aqui a barra atual fechando na máxima, certo? Mínima, máxima, mínima, máxima, abertura, fechamento, como já vimos anteriormente. Então aqui nós temos uma máxima e uma mínima. Aí nós temos no candle seguinte uma mínima superior à mínima anterior e uma máxima superior à máxima anterior. Significa o quê? Movimento de alta, tá certo? Uma tendência de alta. Quando você faz mínimas mais altas e máximas mais altas. Então, mínima, mínima, máxima, máxima, ok? No caso de venda, é exatamente o contrário. Você tem máxima, mínima, máxima, mínima, uma máxima mais baixa do que a outra, uma mínima mais baixa do que a outra. Isso mostra uma tendência de baixa, ok? Se a barra atual atingir e fechar dentro da barra, do range da barra anterior, não rompendo a mínima da barra anterior, não afetará o movimento da direção. Por exemplo, nós temos aqui uma mínima, uma máxima. O candle anterior abriu, fez uma máxima menor que a anterior e fez uma mínima maior que a anterior. Então, por enquanto, nós continuamos uma tendência de alta. Aqui seria um pivô de alta. Entendeu? Quando ele vier aqui romper, ele continua a alta. Ok? Seria um inside bar. Por quê? Essa barra está dentro dessa barra. A máxima é menor e a mínima é maior. Então, é um inside bar. O outside bar é quando você tem uma máxima, uma mínima anterior e a atual é maior, a máxima é maior que a anterior e a mínima é menor que a anterior. Então, essa vela praticamente engolfou essa vela aqui está dentro dessa, ok? Ele faz uma máxima, uma mínima, tenta subir, volta, faz uma mínima inferior e depois vai e faz uma máxima superior. E aí ela rompe a máxima da barra, que é menor que a mínima anterior. Temos o engolfo e, consequentemente, uma reversão de movimento. Então, o movimento estava de baixa, ele nasceu, tentou descer, não conseguiu, né? Subiu, foi até aqui e voltou. Então, aqui mostrou força compradora. Essa barra aqui foi engolfada por essa. Então, o movimento que provavelmente vinha de baixa foi revertido para o movimento de alta. Você pode comprar no fechamento dessa vela, ok? Segundo contexto. Leia o sentimento da vela em relação ao candle anterior. O candle serve para analisar o contexto de mudança. Você nunca deve tentar ler o mercado olhando para a ação de um candle isoladamente. Um candle sempre deve ser analisado no contexto do que aconteceu no passado. Contexto, nesse caso, é o que o candle atual mostra em relação aos candles anteriores. O candle atual é maior ou menor que o anterior? O que ele nos mostra? Aumento ou redução de momento? O tamanho está mudando significativamente ou não? Comprando ou vendendo pressão? A volatilidade aumenta ou diminui? A mudança está acontecendo durante o período de negociação, ativo ou não? Por exemplo, as velas durante o período estão mortas ou inativas? Vamos lá. Compreensão da força de momento. O candle atual, maior do que os anteriores, mostra aumento de momento. Então, você tem um candle, o atual é maior que o anterior. Então, significa que está aumentando a força compradora. O candle atual, menor do que os candles anteriores, mostram diminuição de momento. Aqui nós temos compradores no controle, compradores no controle, compradores no controle.
Aqui nós temos compradores no controle, a força dos compradores diminuindo e os vendedores rejeitando os preços altos e tomando controle da ação. Leia o que é mostrado pelo candle quando ele testar níveis chaves, que seriam suporte e resistência, oferta e demanda. O conceito de teste refere-se ao mercado se movendo em direção ao nível de preço. Para testar se o nível de preço aceitará ou rejeitará os avanços do mercado, o conceito de teste refere-se ao mercado se movendo em direção ao nível de preço. Para testar se o nível de preço aceitará ou rejeitará o avanço do mercado. Minha pontuação aqui não foi boa. Os níveis chaves são máximas e mínimas de candles anteriores. Último swing de alta ou de baixa. Swing é o movimento, o balanço da ação. Então, se ele sobe e desce, né? Nessa descida você traça. Nós vamos mostrar mais para frente. Máxima e mínima do dia anterior. Suportes ou resistências. A máxima e a mínima de cada barra de preço são níveis naturais de suporte e resistência. E o pavio geralmente atua como uma zona de oferta e demanda. O teste desses níveis ou zona mostram as tendências do mercado e é fundamental para a leitura da ação do preço. Por exemplo, vamos lá. Apesar de abrir com um gap de baixa, abertura menor do que a abertura do candle anterior, e ter tentado romper a mínima anterior, os compradores entraram em ação e reverteram o movimento, mostrando a força do movimento altista. Então vamos aqui para a figura. O movimento de alta, né? Tentou descer, parou na resistência, subiu, foi até aqui, fez uma máxima, voltou. Aí, quando ele abriu, no mercado brasileiro não acontece muito isso, né? Assim, no mercado de futuros. Isso pode acontecer em ações, isso pode acontecer talvez em ações, mais especificamente, ou em gráficos diários. Então o que aconteceu? Ele abriu aqui, ó. Ele voltou a abrir, abriu abaixo, até da mínima, né? Até da abertura, perdão. Ele fechou aqui e abriu aqui embaixo. Tentou reverter o movimento, não foi aceito essa reversão, não foi aceito, né? Os vendedores, os compradores aqui empurraram o preço para cima. Desculpe meu nervosismo. E eu não vou cortar. E aí ele subiu e fez um movimento de alta. Então mostrou que a força de alta ainda está prevalecendo. Nesse caso aqui, também houve uma abertura de gap. Só que o gap foi de alta. E a barra atual fechou, né? Tentou romper a máxima, não conseguiu e fechou abaixo. Então vamos lá. Movimento de alta, parou na resistência. Aí aqui foi o fechamento, a abertura foi mais para cima. Tentou se mover para cima, voltou e fechou aqui embaixo. Entendeu? Aí mostra que os preços foram rejeitados pelos vendedores, mas mesmo assim a barra fechou dentro do corpo da barra anterior. Teríamos que esperar uma nova barra para confirmação dessa reversão de movimento. Tá ok? Aqui nesse caso, o candle abre, sobe e fecha acima da máxima do candle anterior, demonstrando força compradora. Aqui é sobe, tá? É um erro de digitação. Então ele sobe. Então aqui, ó, ele abriu, tentou descer, não conseguiu, subiu, veio aqui, não conseguiu, fechou aqui. Abriu, subiu e fechou acima da linha de resistência. Mostra que a força compradora é grande. A tendência é que ele não volte para baixo da resistência. Ele pode até tentar testar a resistência e continuar o movimento de alta. Neste caso aqui, nós tivemos o contrário. O candle anterior era um candle de compra. O candle atual abriu acima, tentou romper, não conseguiu, voltou e fechou abaixo do candle anterior. Mostra a força vendedora e aqui você até poderia arriscar uma venda no fechamento desse candle. Expectativa. Como uma leitura clara de direção, contexto e teste,
conseguiremos formar expectativas de mercado na terceira vela. Esperaríamos que o mercado se movesse de certa forma na terceira barra, com nossa leitura de direção, contexto e teste. Então vamos lá. A confirmação ou falha de nossas expectativas na terceira barra revela mais sobre o mercado e adiciona mais conhecimento à nossa análise de candle. Para formar expectativas, precisamos fazer uma suposição muito simples sobre como o mercado deve se comportar e como não deve se comportar. Essencialmente, o mercado tem impulso e inércia. A baixa deve seguir a baixa e a alta deve seguir a alta. Quando não obedece a essa premissa, devemos ser cautelosos. Talvez uma possível mudança de direção esteja acontecendo. Então, se você tiver uma barra de alta, uma barra de baixa, você não vai querer adivinhar porque ela não rompeu, porque ela não engolfou, ela vai continuar subindo. Espera o movimento, né, para que a gente não entre antecipadamente. O preço abre, né, aqui na segunda barra anterior, o preço abre, sobe, agora está certo, e fecha acima da máxima da vela anterior. Fechou aqui e rompeu a resistência. Sentimento forte de alta, esperança de continuação do movimento altista. Aí, o que nós precisamos esperar? A terceira vela, que vai confirmar para a gente a nossa expectativa. Então, rompeu, você já vai entrar comprando? Não, porque ela pode voltar. Então, você espera. Ela abriu no gap de baixa, mas subiu, rompeu a máxima e foi embora. Então, aqui você compra, né? Na expectativa que a tendência irá continuar. Deixa eu ver aqui, porque a minha apresentação... Deixa eu voltar. A minha apresentação deu uma pulada aqui. Aqui. Então vamos para o próximo. O preço abre, sobe e fecha acima da máxima da vela anterior. É um sentimento forte de alta, que é esse aqui. A figura daqui sumiu. Então existe uma esperança de que o movimento continue, certo? E isso aqui seria a figura que apareceria aqui. Só que a expectativa falhou, porque o candle anterior tentou romper e não conseguiu e voltou. Então, se você tivesse entrado aqui, você teria sido estopado. Então, por isso que é necessário que a terceira vela confirme qual movimento nós deveríamos seguir. Tá bom? Agora veio. Foi na hora de formatar aqui a apresentação. Então tá aqui, ó. O preço sobe, fecha acima da barra anterior, e aí ficando na expectativa, o preço vai subir. Então os eufóricos, né, aqueles que não querem perder a oportunidade, já entram aqui. Vou comprar, stop embaixo e bala. Aí o Smart Money entra e reverte o movimento e vem buscar o seu stop. Então cuidado, tá bom? Encontrando a oportunidade de negociação. Um padrão de candle é inútil se não estiver em uma boa localização. Isso acontece, é a variável mais importante. Onde isso acontece é a variável mais importante. Por quê? Se você tiver um candle, que é aquele que tem o formato de martelo, longe de um suporte de resistência, oferta e demanda, de uma média móvel, que é uma resistência móvel, né? Uma resistência que varia, né? Então é melhor você tomar cuidado. Espera uma outra referência para que você possa tomar suas decisões. Portanto, devemos analisar o candle no suporte e resistência para a oportunidade de reversão e continuação de tendência. Na resistência, esperamos que o preço reverta ou a oferta exceda a demanda, confirmando o nível de oferta ou resistência. Como no suporte, esperamos que o preço se reverta para confirmar a demanda sobre a oferta. Existem alguns indicadores importantes que devem ser considerados ao negociar a reversão. Significa qual ação do candle valida nosso nível de suporte ou resistência. Então vamos a seguir. Ponto 1. Perda de momento ao se aproximar de um nível-chave, suporte e resistência. Então vamos lá. Nós temos um candle forte, controle dos compradores. O candle começa a perder a força,
mas o comprador ainda está no controle. Novamente o candle perde a força, mas ainda com o controle dos compradores. Quando chega na resistência, os compradores fazem uma força, né? Abriu aqui, um gapzinho de alta, e os compradores falam, não, vamos subir, vamos romper essa resistência. Só que os vendedores estão aqui, ó, na sua fortaleza, daqui não passa, e joga o preço para baixo. Então, quando acontece esse martelo, né, essa figura, próximo ao nível de suporte e resistência, isso nos dá o primeiro alerta, né, o primeiro alarme, olha, o mercado pode reverter. Então a gente espera, no caso aqui, quando falou lá atrás o terceiro, ó, primeiro, segundo, espera o terceiro. Ele vai confirmar essa reversão, aí você entra vendendo, entendeu? Vamos lá, olhar um exemplo aqui. Então ele fez movimento, subiu, desceu, veio com tudo, rompeu, fez um pin bar, mostrou aqui, ó, no suporte que os vendedores estão no comando, os compradores. Aí tentou, não conseguiu, tentou, ó, já ficou verde, aí deu um sinal, deu um sinal, porque todos os candles estavam vermelhos, deu um sinal de indecisão. O que você pode fazer? Espera este candle, aí mostrou uma barra elefante, você entra comprado, stop abaixo do suporte e surfa o movimento, entendeu? É assim que nós temos que trabalhar. Existe a rejeição múltipla, que mostra que os compradores tentaram mais e mais novamente passar através do nível, mas falharam. Então ele veio, movimento de alta, forte, 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 aí foi. Fez um homem enforcado, aí fez um pimbar aqui, ó. Primeira tentativa de rompimento, falhou. Tentou de novo, não chegou nem perto. Tentou de novo, falhou. Tentou de novo, falhou. Tentou de novo, falhou. Aí, todas as falhas, tá vendo? Aí ele fez um forte. Ah, mas aqui também fez. Tudo bem, se você entrasse aqui, stop aqui, você não seria estopado, mas você passaria por todo esse sufoco. Então você tem aqui, essa confirmação falhou, você volta, vende aqui e vai surfar o movimento, entendeu? Sempre espera uma confirmação da falha. Falhou? Confirmou? Vende. Nunca, não se apresse. O mercado tem todo dia, operações acontecem com muita frequência, principalmente no mercado day trade. E o não operar também é operar. Então, às vezes a gente quer aproveitar o movimento, já quer antecipar a entrada e a gente acaba tendo problema. Então, vamos com calma e operar com calma. Um outro ponto. Preço incapaz de fechar acima do nível de resistência ou abaixo do nível de suporte. Quando os compradores se esforçam para fechar acima do nível de resistência, cada vez que eles falham, mostram a oferta chegando e tentando dominar a demanda. Então o preço está aqui. Incapazes, né, de fechar acima da resistência, que é o gráfico anterior. Novamente é a mesma situação. Tentou. As sombras superiores estão ocorrendo novamente, consecutivamente, após o preço subir. Então, isso indica que a pressão compradora está enfraquecendo, se esgotando na região de resistência, depois que os compradores tentaram em vão rompê-la. Peço perdão pelos erros aqui, porque aqui é uma produção independente. Eu leio, estudo, produzo e gravo vídeo, né? Então, às vezes, passa alguma coisa batida. Mas está dando para vocês entenderem, espero. E aí ele faz o movimento de baixa, entendeu? Aqui é uma outra visão que mostra também a mudança da cor da vela. Para a reversão de baixa, o preço deve romper a mínima da vela anterior e fechamento abaixo da abertura e abaixo da resistência. Isso mostra força de alta completamente perdida. O oposto vale para a reversão de alta. Então vamos lá, subiu, fez um pin bar, não conseguiu fechar acima da resistência, voltou, mas manteve a força compradora aqui, manteve um candle comprador. Abriu e tentou romper, não conseguiu, formou um novo pin bar e mudou. Agora quem está no controle são os vendedores. Mudou a cor aqui, era verde, mudou para vermelho. No meu caso, que eu opero diariamente, é o azul, né, que seria um turquesa, que seria um Tiffany, com um rosa, um solo magenta, né?
e aí ele fechou aqui, confirmou aqui, você vende. E surfa o movimento, ok? Aí nós vamos olhar um outro ponto. Quando um candle de momento, impulsão é formado em um nível-chave. O que é um candle de momento? Olha o tamanho dessa barra. Ela formou aonde? Foi rejeitado, né? Rejeitou o preço, rejeitou. Formou uma barra monstruosa aqui, chamada barra elefante. Próximo a uma região onde tem os compradores, fechou, você compra e vai embora. Entendeu? E aí o nível ajuda a confirmar o movimento. Tá aqui, tá segurando. Segurou o preço, fez uma barra desse tamanho, confirmou que os compradores estão no domínio. Pode efetuar a compra. Aí nós vamos para esse outro slide. Quando o movimento de um candle demonstra força para romper o nível de suporte e resistência, há um ponto também a considerar quando o preço se aproxima do suporte ou resistência. Ele validou ou invalidou o nível? A propagação da vela aumenta ao se aproximar do nível de suporte e resistência? Com um candle positivo de força, quando o preço se aproxima da resistência, esperaríamos ver a resistência rompida. Então vamos lá. Aqui nós temos, o preço tenta, mas não consegue romper a resistência. E aqui embaixo nós temos o volume. Então o que está mostrando aqui? O movimento é de alta, mas é um movimento que está subindo com volume baixo. Entendeu? O volume está caindo. Então ele vai chegar na resistência, sem volume, ele não vai ter força para romper a resistência. Então ele vai trabalhar, vai dar um sinal que ele vai reverter, um outro sinal, e aí, se você observar, o volume começa a crescer. Aqui fez mais baixo, tal, porque ainda era no candle acima da resistência, o volume começa a crescer, ó. Volume crescente, o movimento de baixa, você vende nesse candle, segura aqui o stop acima da resistência e surfa o movimento. Aqui, ó, nós vemos a mesma coisa. A vela se aproxima da resistência com um volume alto. Quando ele faz esse pullback, o volume é baixo, então não tem força de venda. Ele só fez um pullback, um respiro. E aí ele faz um candle positivo novamente. E no candle que rompe, ele rompeu com muito volume. E confirmou um volume alto no segundo. O que você faz? Compra. Entendeu? Então precisa observar o volume. E isso a gente aprende praticando. Porque não vai ter um indicador para te falar, agora o volume caiu e o preço subiu. Você vai ter que praticar isso aqui. Isso aqui é muita prática, muito tempo de tela que vai te ajudar a entender esse cenário. Aí vamos lá. Se houver um suporte ou resistência forte, o preço deve reverter imediatamente, ou dentro de algumas velas. O preço mantém-se incapaz de reagir após tentar romper o suporte e não conseguir, então os movimentos ficarão reduzidos próximos ao suporte. Os vendedores estão segurando os compradores, impedindo que estes movimentem o preço para cima e vice-versa. Assim, os compradores não conseguem levar o preço para tão longe do suporte. Essa proximidade do suporte mostra uma acumulação que bem acabará resultando num rompimento. E é isso que a gente vê aqui. Acumulação. E aí desce. Depois ele vem, faz uma acumulação próxima ao rompimento, à zona, e aí rompe. Entendeu? Então aqui, ó, nós vamos mostrar aquilo que foi dito acima. Veio, testou, né? Você entenda, eu gosto de explicar assim. Aqui é uma zona de resistência. Resistência é onde ficam os compradores, tá certo? Então, tem muito contrato para vender aqui. Muito contrato para vender aqui. Então, os vendedores fazem um movimento, batem e absorvem uma parte dos contratos que tem aqui. E aí os compradores levam o preço para cima.
Os compradores fazem força novamente e jogam o preço para baixo. Aí os compradores jogam o preço para cima. Por quê? Porque aqui a força compradora é muito grande, tem muito contrato aqui. Aí ele vai embora. Depois ele volta e testa de novo. Uma vez consome os contratos, 2 vezes consome os contratos, vai consumindo e vai fazendo uma acumulação nessa região, até que em determinado momento ele consegue romper. Rompeu, você vende, você espera a confirmação e vende, entendeu? Suporte rompido, depois de uma acumulação. É um grande sinal para você entrar numa operação, tanto de venda quanto de compra. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse segundo vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Existirão novos, já estou preparando. A questão da didática eu ainda não estou habituado, né? Sou novo nesse ramo de aula, de ensino. Eu sei, mas na hora de transmitir eu acabo trocando palavras, acaba pintando nervosismo. Mas eu agradeço vocês que me seguem, agradeço vocês que me prestigiam. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Obrigado.